boa tarde a todos e começo por saudar a mesa. Doutor Ribeiro, pelo vou ser breve com uma função como foi vestida, porque a professora Amélia Coelho, coordenadora do CICSEM, não pode estar presente. Como isto viu o teletrabalho do Amanas, que começou a ter a ideia de que a ubiquidade terá chegado com o Covid, e portanto acho que nós podemos estar em, já não digo duas sítios ao mesmo tempo, mas várias plataformas ao mesmo tempo. Não está provado que não é possível, mas há quem tenha essa ideia. E portanto, de facto, não vou dizer que não pode estar aqui presente, e eu estou aqui dizendo que, de facto, o CICSEM, que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras do Porto, um dos grandes centros, pode dizer, em quantidade e em produtividade científica a nível da área das ciências sociais e com particular destaque para a história, mas não só, mas este que é um centro inter- e transdisciplinar, trabalha as questões do espaço, da memória, do território, e na qual também o grupo a que eu pertencia, que era a Cultura Digital para o Centro, também se agregou recentemente. Portanto, dá a ideia de facto é um centro de grande amplitude temática, não pode ver-se apenas, digamos, fechado nem na história, nem nas ciências humanas, portanto tem de facto uma vocação transdisciplinar e está associado a esta iniciativa, que mal seria se não estivesse. O projeto... mas está solto, não está? Bem, eu nunca pensei em vir a ser cobaia da minha vida, mas com esta máscara fica assim um bocado estranho. E não seria se não participasse deste projeto, que foi uma iniciativa que eu já pessoalmente tive a ocasião de estudar Isabel no Chão, por isto, que é de facto uma iniciativa pela forma que depois iremos em consideração mostrar, até singular em muitos aspectos, pelas joint ventures e pelas parcerias que foi possível articular. E, portanto, o CICSEM está, obviamente, associado e pode estar orgulhoso de ter participado em mais uma iniciativa de produção científica, porque há, de facto, aqui um valor acrescentado com os estudos sobre a obra que se executa e cumprir a sua vocação de unidade de investigação na área das ciências sociais. Eu creio que é tudo. Eu queria, enfim, agora desejar que com os participantes, e também, havendo alguma participação do público, que se espera sempre, e que é uma alegria agora estar sempre de novo a falar, depois de 3 meses, a falar com pessoas que existem, mas que nos aparecem através de uns fluidos energéticos e de uns e zeros, poder ver-se, uma alegria imensa. E até nós nada qualquer fala. Também então, a continuidade da sessão e agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Muito boa tarde. Também queria apenas umas breves palavras para saudar os presentes e saudar os meus colegas da mesa e explicar a minha presença aqui, que é de editor com uma associação muito próxima com o CICSEM, com quem temos uma parceria já há muitos anos e que tem materializado em grande parte da produção que tem sido feita, da investigação que tem sido feita no âmbito do CICSEM. Há pouco tempo tem realmente esta parceria que é, digamos assim, uma das que se tem regulado mais política e, para além disso, o desenvolve o CICSEM também, todos os anos, anualmente, atribuímos um prémio às teses de doutoramento defendidas em cada período anual, que é o prémio do CICSEM apontamento para as teses de doutoramento defendidas e que têm, digamos, sentido
máxima classificação do especialista. Por isso é para nós um prazer ver novamente materializar num grupo com esta importância essa parceria que nós temos e congratulamos também por finalmente podermos pelo menos começar um caminho para uma normal participação de políticos neste momento limitada a poucos participantes, mas que isso seja o começo de desconfinamento que nos permita juntar-nos a nós nos meses que vai e ter a esperança que assim aconteça. Na pessoa do professor António Nogueira, tenho que agradecer a professora Cândida Martins, com o CITSAN, ela tem sido realmente aparentemente bem acolhida pela Câmara dos Quartos, ao Parlamento, vocês trabalham de compreender este período que se tem passado é ruinoso para a economia já débil das empresas editoriais, com festas de dias, ou um começo muito lento, e portanto estas parcerias de livros que têm um financiamento extra no mercado, obviamente já têm para a editora uma importância significativa, não só por causa da importância dos textos que são publicados, mas também pela parte económica de sustentação de empresas que não têm o lucro, digamos assim, na sua principal função, como apontamento que tem sempre necessidade de ser conduzido. Este livro contou também com um novo parceiro, da Bridge Books, aqui apresentado pela doutora Catarina Brito, a quem eu também agradeço a colaboração que nesta edição nos prestou. Eu penso que a questão de segurança tem que dar mais para falar sobre isto. Os tempos são estranhos, mas isto faz com que a pessoa quase não pense. Então, quero agradecer a todos por terem vindo, quero agradecer à doutora Isabel, ao doutor Armando e ao doutor Ribeiro por estarem partilharmos esta mesa para um projeto de muito valor e que finalmente deu a sua publicação ao fim de alguns anos ainda de desenvolvimento e de trabalho. Não vos quero passar muito com a minha intervenção, até porque a minha intervenção resume-se ao texto que publiquei no livro, mas na verdade tem muito a ver com a ligação e o porquê da validade deste projeto e a sua ligação ao Oriente. Na verdade, acabo por representar um bocado esta ponte para o Oriente, que acredito que cada vez mais é válida e útil. A ligação Portugal e China já vem desde o século XVI, não é agora, sendo que agora está cada vez mais estreita, apesar de ser maioritariamente económica, como em 2018, com a vinda da de Xi Jinping, está cada vez mais também a abrir um âmbito cultural. E é engraçado vermos como a cultura acaba por ter um desafio pela barreira linguística. Nós, cada vez mais, há pessoas a aprender mandarim, mas ainda é um grande desafio. Ainda é só poucos os exploradores que se desafiam. Então, este projeto acaba por ser um pouco o encontro entre China e Portugal, porque nós pegamos essa ideia da barreira linguística e tentamos fazer com que esta história destes três homens, Armin Pai de Nova Veia, chegasse literalmente ao outro lado do mundo, tal como chegou a Pátria em 1914. Portanto, foi basicamente essa ideia um bocado louca que eu apresentei a Isabel desde o início, que era, vamos limitar isto, mas porque não em mandarim, porque de facto faria todo o sentido, depois eles terem lá chegado. E foi uma obra que contou, foi de facto um projeto diferente, porque tivemos ilustrações feitas especialmente para este projeto pela ilustradora Maria Ferreira, tivemos a tradução da professora Irion, que infelizmente não está cá, situação de risco, mas que trabalha connosco no que toca ao mandarim. Temos a capa da Mercedes, uma homenagem
infelizmente já não foi publicado, mas já no posto na capa espetacular, e todos os prefácios de Mário Correia, de Henrique Mateus e de Alfredo Gomes Dias, assim como o prefácio da professora Isabel. Eu estou um bocado nervosa a apresentar isto porque nós temos tempo empenhadas, eu e a Isabel temos tempo empenhadas neste projeto, tivemos tanta troca de e-mails, tantos telefonemas, tantos. É só para verem, isto acompanhou a minha gravidez e a minha filha, portanto, é emocionante. Portanto, eu prefiro agora falar, para escrever perguntas, eu vou falando. Antes de mais, eu queria agradecer a vossa presença aqui hoje, nesta tarde, para o lançamento deste livro, Portugal Macau, Sarmento de Peixe, que a Rita Pina Brito e eu reeditamos, esgotadas que estavam todas as 3 anteriores edições, a última das quais, em 1968, portanto, já há 47 anos. Era chegada a hora, pensamos, de dar de novo à estampa deste livro que toda a geração dos nossos pais e avós conheceu, porque ele contém a narrativa da primeira grande viagem aérea realizada pelos portugueses ao Oriente, ligando pela primeira vez Portugal a Macau por via aérea. Um feito a todos os níveis extraordinário, por vários motivos que já veremos, e, como a Rita já referiu, tratou-se de uma feliz conjugação de sonhos e de oportunidades. A sugestão que me tinha sido feita em 2017 no Palácio da Independência pelo engenheiro João Fernandes e por alguns militares e aviadores então presentes, de que a edição de Portugal a Macau, que eu preparava, fosse enriquecida na sua tradução para mandarim, encontrou acolhimento num sonho também antigo de Pedro Pina Brito, de levar até ao Oriente esta narrativa. E aqui estamos, ou melhor, ela está na sua versão bilingue. E foi uma caminhada, como disse, foi uma caminhada de coincidências muito felizes e extraordinárias, e todo este trabalho que eu desenvolvi com a Rita e com o Pedro ao longo deste tempo, destes anos, foi muitíssimo gratificante. Em 1924, o ano desta viagem que aqui nos reúne, Gago Coutinho e Sacadura Cabral já tinham realizado, 2 anos antes, a travessia aérea do Atlântico Sul, ligando Portugal ao Brasil. E a viagem a Macau era então o primeiro correio em relação ao Oriente. Foi, de facto, pela constatação de que a obra, o feito e a figura são importantes. Esta figura injustamente esquecida e branqueada pela história. Foi por este facto que em 2010 eu realizei o primeiro trabalho aqui nesta faculdade, justamente por ocasião do congresso em homenagem ao professor Arnaldo Saraiva, que me honra hoje com a sua presença aí na plateia, e também um ano depois, em 2011, a convite de Jorge Bastos da Silva, reeditei, digamos assim, uma obra de Sarmento de Peixe, uma utopia, A Cidade do Sol. Mas era, sobretudo, as narrativas de viagem de Sarmento de Peixe que me interessava editar. As Asas que Naufragam são um projeto que já está em bom andamento, felizmente, mas ao fim de muito tempo de trabalho, esta reedição da obra Portugal a Macau sai finalmente a lume. Ora, a razão também para esta reedição é que quando nós percebemos que as datas, as pessoas ou os factos não são devidamente lembrados pelas práticas sociais e pelas instituições, quando nós sentimos isso, às vezes a memória tem que ser reivindicada. Deve ser, neste caso. E a razão para esta reedição não se reduz, apesar de tudo, a esta reivindicação da memória na feliz expressão do historiador Pierre Nora. Sarmento de Peixe foi o único aviador da sua época que deixou obra narrativa pormenorizada e entusiasmante das suas viagens aéreas. E falo justamente dos outros anos 20. Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Jorge Castilho escreveram, de facto, relatórios técnicos, escreveram cartas, escreveram discursos, mas não escreveram narrativa nenhuma das suas viagens. E, justamente, Peixe possui, nesta altura, o estatuto de aviador-escritor, no pleno sentido da palavra, inaugurando com isso uma tradição, por tradição, é certo, mas inaugurando uma tradição que Humberto da Cruz, em 1934, iria retomar
ao escrever sobre a sua viagem aérea a Timor, no livro A Viagem de Billy. Já tinhas ouvido falar sobre o feito de Sarmento de Beiros e Brito Paes no seu extraordinário voo a Macau? Por acaso não, ainda não tinha visto. Tinhas ouvido falar já no voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral ao Rio de Janeiro? Já. O salazarismo nunca se interessou em divulgar os feitos de Sarmento de Beiras, da mesma forma que celebrou outros pioneiros da aviação. A atitude crítica de Sarmento de Beiras em relação aos governos saídos do golpe militar de 28 de maio de 1926 levou a que Salazar nunca promovesse este estágio na aviação que trazia e ele associar o estigma político dos que se opunham ao seu regime. Em 1964, a RTP gravou alguns programas em que Sarmento de Beiras, com 80 anos e já muito doente, fala pela primeira vez na televisão portuguesa sobre as suas viagens. Sarmento de Beiras tornou-se famoso em 1924, quando partiu com Brito Paes de Vila Nova de Mil Fontes, fazendo a histórica travessia aérea até Macau. Nós quisemos mostrar que também Portugal era capaz de fazer qualquer coisa. E nessa altura, como havia muitos aviadores estrangeiros que estavam justamente rumando naquela direção, nós optámos por Macau. Tivemos muitas dificuldades para obter a autorização para a viagem. Ao fim e ao cabo, nós partimos de Portugal apenas com a autorização para bater o recorde de distância em avião, tentando a viagem de Mil Fontes a Tunis. A viagem que não se realizou devido ao temporal que nós apanhámos logo à saída de Mil Fontes e que reduziu a primeira etapa à etapa de Mil Fontes-Málaga. A viagem depois continuou, uma embalagem de partida que nos levou depois até Macau. De facto, a viagem de 1924, do que resultou este livro, teve um contexto muito particular que eu gostaria aqui de salientar. Ela foi realizada em pleno momento de competição internacional entre países entusiasmados pela aeronáutica, entusiasmados pelo pioneirismo desta nova forma de viajar, e ela decorreu sem qualquer patrocínio do Estado português, que nisto se distinguiu pela negativa de todos os outros países, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, a França, a Itália, etc., que estavam empenhadíssimos nas conquistas aeronáuticas. A ideia de viagem surgiu depois de um prémio que Carlos Black tinha atribuído a Sarmento de Beiras e Brito Paes, quando estes tinham realizado em 1920 a primeira tentativa de voo até Macau, onde chegaram, onde não puderam aterrar devido ao nevoeiro, e a partir desse prémio gerou-se entre os aviadores a vontade de comprar, de adquirir um avião para fazerem uma viagem de longo curso, mais concretamente para tentarem a volta ao mundo em avião. Ora, sem a participação do Estado, foi o povo português que aderiu a várias subscrições abertas pelos aviadores, por várias instituições, pelos jornais, por particulares e por toda a população. Foi uma espécie de crowdfunding da época, sem ainda haver esta figura, mas que explica que a viagem tenha sido atentamente e entusiasticamente seguida por todos os portugueses, através dos jornais, sempre atentos às notícias que iam chegando por programa, através dos aviadores. A imaginação e a criatividade para esta angariação de fundos foi inexcedível. E não podendo demorar-me mais tempo, deixo à vossa curiosidade de leitura os prefácios que acompanham esta edição. Sublinho apenas que quando o avião pátria se quebrou na aterragem em Budana, na Índia, e os aviadores se viram na impossibilidade de retomar a viagem, a aquisição de um segundo aparelho, o Pátria 2, só foi possível porque o povo português se empenhou. E nesta altura, quando a maior parte da travessia estava feita, o governo português já não se importava de financiar com uma parte substancial a aquisição do segundo aparelho. E o que é verdadeiramente curioso, sobretudo o levantamento dos jornais da época mostra-nos isso, o
que é verdadeiramente curioso é que, de facto, os portugueses não deixaram que o governo, nessa altura já disposto a contribuir, se viesse a aproveitar tardiamente da conquista que a vontade popular tinha permitido. E é por isso que nos jornais surgem vários textos que reivindicam veementemente a exclusividade do apoio financeiro popular. Para terminar, eu queria só dizer que ao longo das duas narrativas de viagem de Sarmento Reis, são várias as frases que referem o ambiente de forte camaradagem e de solidariedade indefectível entre os aviadores. Nesta obra particular, no final do capítulo 4, Sarmento Beiros diz que Portugal trabalha também na obra sublime de fraternização universal, que é a obra dos aviadores. Foi, de facto, António Six que fez este magnífico desenho. Com a reedição que agora levamos a cabo, queremos também contribuir de algum modo para ir construindo uma história da aviação portuguesa que, apesar de alguns contributos relevantes dos últimos anos, está ainda por fazer, dado o contexto académico, quer desta edição, quer deste lançamento, e esperamos ir ao encontro deste desejo formulado em 1974 pelo próprio Sarmento Reis. Em 4 de abril de 1974, recorda para a RTP os 50 anos do seu maior feito como herói aviador, o raid aéreo Mil Fontes Macau, com Brito Paes e Manuel Gouveia. Há tantos outros que estão esquecidos e que eu entendia que quem de direito deveria realmente estabelecer que tanto nas aulas, nas escolas de instrução primária, como nos liceus, como nas escolas militares e nas escolas de aviação, houvesse uma cadeira de História da Aviação, porque a História da Aviação, por si só, merece realmente uma cadeira para se tornarem conhecidos os feitos dos nossos aviadores. Agora dá uma função que me é mais agradável de colega e amigo da professora Isabel Lojão e saudando de Nova Mesa e os presentes. Enfim, vou até procurar ser bastante breve, porque temos a competição da plataforma e ela é implacável ao fim de algum período. E para não ser morto por ela, a plataforma, terei já a ocasião também não procurar passar muito. E também porque o que a professora Isabel acabou de sintetizar, aliás, fazendo algum resumo do texto, que é um dos textos que abre a parte, digamos, de estudos. Estou-lhe a chamar prefácios, mas eu também tinha que fazer isso, não parece um ato aqui de apresentação, um ato encomendado. E, portanto, há uma crítica no sentido positivo. E eu não acho que sejam uns prefácios. Estes são estudos que uma edição crítica em muitos aspectos, quem é especialista em edição de literatura e em textos, edição de textos de Isabel, acho que por modéstia, às vezes a modéstia atrapalha, talvez tenham posto um prefácio, mas são estudos que são importantes para valorizar a obra e são estudos que têm que explicar vários aspectos. Um deles é a questão de serem madrinhas. Esta obra é muito especial em muitos aspectos. Eu já tive a ocasião de referir isto à quando ela teve de convidar, que é uma escolha que não é pessoal sobre essa, mas acho que é um exagero da parte dela, analisar faz essas coisas, embora eu, de facto, já não é a primeira vez que intervenho publicamente a favor de Sarmento Reis. Porque, embora também fosse uma figura para mim desconhecida, até o momento em que fui convidado a uma exposição que eu em Espinho, lembro-me, e foi uma revelação para mim, esta figura, e a partir daí, de facto, é impossível já ficar apaixonado pela figura, impressionado por ela, pelo que fez, pelo esquecimento que rodeou e pela missão que parece que nos deixou, que é uma missão de darmos visibilidade ao seu trabalho. E mais uma vez, não em sermos muito oficiais, embora estejamos num espaço público, a universidade é um espaço apropriado para fazer esta tipo de reabilitação. Mas não é nem com muitos recursos públicos,
nem com a presença de muitas autoridades, que se faz esta obra justa e mais conhecida de realizar uma figura e não apenas o feito dele e a que outros estiveram associados, mas algo que tem um grande simbolismo em termos até nacionais. E por isso, quer dizer, estes estudos que aqui, que não são, na minha opinião, factos ou prefaces, têm esta abertura ao facto de como é que ocorreu essa aventura, e a professora Isabel refere de uma forma bastante insistente o caráter nacional popular da viagem, o que mostra Portugal naqueles aspectos de Portugal pequenino e ainda o tempo da República. Por isso a explicação para o esquecimento dos alemães que o salazarismo teve a ver com isso, mas não foi só Salazar que teve a ver com isso. Porque a viagem, se compararmos com a viagem de Gato Coutinho e Sacadura Cabral, a viagem de Sarmento Reis e Brito Paz foi obstaculizada fortemente no período da República, no governo do Álvaro Castro, já depois do sionismo. Podia-se dizer, se fosse no tempo do sionismo, que eram as forças reacionárias que tinham conseguido instalar-se na República, foi depois da retoma dos liberados e com um governo, claro, uma instabilidade parecida, mas em que eu acho que houve aí outro tipo de questões que passou também pelo peso de certas figuras. Gato Coutinho, sobretudo Gato Coutinho, tinha um peso para os tábuas que, vamos ver as idades, Brito Paz tinha 40 anos, Sarmento Reis tinha 37, o Manuel Gouveia era também, mas era um papel, acho que mas fundamental, porque assegurava as condições técnicas, figuras, portanto, que foram hostilizadas pelos próprios governos republicanos. E claro, depois, quando se deu a persistência deles, apesar da avaria da impossibilidade do primeiro aparelho de perseguir, terem de fazer e quererem continuar, e isto mostra também os problemas políticos e também uma condição periférica das nossas elites, não só no Estado Novo, mas na própria República, porque tratava-se, no fundo, de uma competição internacional e Portugal estava a competir com potências importantes, como a França, como os Estados Unidos e a Inglaterra também, na conquista dos lados. E Portugal entra com um esforço feito, como permitir a expressão, carolice, fazendo, não a primeira viagem, essa primeira viagem é mais oficial, mas também não deixa de ser uma iniciativa de um país pequeno, que faz para o Brasil, essa ligação era ótima. Mas para o Oriente era muito importante também, porque vinha retomar o imaginário da viagem de Vasco da Gama. E é muito interessante no livro, quando chega a Macau, as invocações da mão. A própria ideia de pátria, do nome, tudo isto está carregado. Portanto, o que é que se quis mostrar? Portugal pequenino, como um avião, comparado com aquele francês que aparece a fotografia, que parece um jato. E o nosso é uma casca de nós. Quer dizer, aquilo é um avião que, só de olhar para o avião, já dá arrepios. Porquê? Que vai se ver o relato que está a 400 metros. Deixa olhar naquela casca de nós. Depois 10. Depois lá vai para os 500. À costa, o trajeto é muito interessante, sempre fazendo uma navegação o mais segura possível, mas com tempestades em que aquela casca não resiste, com os aviadores a segurar um lado a maneta, a ver se a gasolina cega e tal. Isso são coisas de peripécias de filme, mas de filme assim, de ficção daquela de super-herói. E, de facto, o não ser conhecido, e sobretudo depois a escrita deste livro, que tem, de facto, este contributo de estar em mandarim. E eu queria referir muito isto, porque eu ponho-me a pensar
A pena que eu tive não sabia o mandarim. Porque traduzido para mandarim, o texto do Sarmento Peixe é óbvio. Vai-se dizer, não seja difícil? Não. Eu até faço uma escrita muito jornalística, acho eu, mas é especialista e que fala também, porque isso é a Isabel. Ele faz para gravar os estudos. Parece que está-se a ler umas reportagens para o século, porque ele faz, mas ao mesmo tempo também muitas imagens, um estilo muito elaborado, porque não é um aviador, engenheiro, técnico de aviação. É um instrutor, é um homem ligado à aeronáutica, é um homem que teve nos seus amigos, na sua entourage e na sua formação todo um conjunto de intelectuais que foram, enfim, de grande nome ao nível da intelectualidade que marcou a nossa cultura ao longo do século XX. E, portanto, estamos perante uma pessoa que sabe escrever, que teve até, tem obras de poesia também, e, portanto, mas que faz numa prosa que consegue empolgar, igual quando num estilo de época, é evidente, que hoje poderá não ser tão fácil, e passarmos para mandarim, enfim, eu estou espantado, isto já é um feito também, digno dos feitos do Sarmento. De facto, é notável e é uma ideia que nós exploramos muito pouco. Como também o passar para inglês, porque é muito importante que em Macau se saiba como é que os portugueses chegaram, que não foi debate, mas também de avião, no fundo é a mesma coisa. Podem estar a ler este relato e recuar para o século XVI, porque no fundo a aventura é a mesma, as dificuldades é a mesma. Claro que terá havido outro apoio institucional, haverá, mas aqui as coisas complicaram-se ao longo daqueles séculos todos, e aqui sem apoio, mas com o apoio do povo, daí a obra ser dedicada ao povo português, que também teve um cunho, aliás, que não é apenas de patriotismo e nacionalismo. Eu acho que aqui, nas entrelinhas e nas linhas deste texto, há uma crítica muito direta às dificuldades, às invejas, aos problemas, às relações de força. Eu acho que isso merecia ser estudado e fiquei logo um bocado acicatado por causa dos meus interesses de história política, de perceber o que é que andou por aqui. Porque H. Coutinho é uma figura, Sacadura Cabral teve depois aquela morte trágica e tal. Tudo que nós ouvíamos era falado, como dizia o Sarmento Peixe na entrevista, que devia-se falar da história da aviação e nomear todos os feitos na escola primária, etc. A gente falava de Sacadura Cabral e de H. Coutinho, mas de Sarmento Peixe, nada. E o salazarismo terá, de facto, aí a ver com isso, mas isto começa antes. O que estou aqui a dizer de forma muito impressionista, mas são impressões do prazer que tive ao ter este objeto nas minhas mãos e nos meus olhos, e as revelações e as sensações são muito importantes, porque, de facto, primeiro, porque como edição crítica foi muito bem escolhido esta sequência de textos, essa ligação é muito boa, a explicação e, aliás, a possibilidade deste livro ser bastante difundido em Macau. Acho isso um feito que, em termos de cooperação, pode também pôr as nossas autoridades a olhar como se faz, porque temos o Instituto Camões, etc., mas às vezes essa cooperação oficial vê-se muito pouco. Eu vejo isso com o Brasil, que fala-se muito e faz pouco. E por uma iniciativa quase de amigos e de pessoas que se vão tornando amigas e que se conhecem um pouco acidentalmente, conseguem-se coisas que são proezas. Isto é importantíssimo e vai, de facto, alimentar não só aqueles mecanismos que são de origem portuguesa, mas também, como aqui está referido, a migrações para Macau, que é um texto que lhes toca e que é importante também para perceber e compreender a sua própria identidade, mas para os outros. E, portanto, isso é um ato fantástico, é um exemplo a seguir que, enfim, merece ser visto e acarinhado e seguido. As guerras, como sempre, infelizmente, que vão incentivar a tecnologia, e da Primeira Guerra para a Segunda, os aviões
alteram a sua e melhoram, e depois logo à altura da guerra começa também a civil e comercial, etc. E a aviação explodiu muito rápida. E o facto é que temos aqui mais do que o livro do São Pedro e da sua relato de viagem, que é um livro de viagens, sui generis, de certa maneira, é publicado pelo jornal, entre com vários nacionalistas, patrióticos, etc. E um conjunto de estudos que tornam esta obra um marco e que cai bem porque nós estamos em 20 foi o ano da viagem à Madeira não concretizada na terrada, mas vale. É como aqueles globos que podem não ter entrado na baliza, mas passou o risco. E, portanto, eu acho que tem que se validar essa viagem. Foram à Madeira, só que andaram, não estavam lá. E, portanto, coincide. E até ao longo desta década, temos anos para poder continuar a celebrar e dar a conhecer a todos. Por exemplo, é incrível que não se consiga ter para as crianças, para os jovens, produtos, quer em escrita, quer enológicos, ou até em multimédia, que relembra estes anos. Nós nisso somos muito, porque os franceses fazem fazer isso, os ingleses fazem fazer isso, até os espanhóis fazem isso por causa da necessidade daquela nacional do Estado espanhol, mas nós perdemos muitas oportunidades de, no fundo, valorizar o que é nosso e que é produto da nossa natureza da nossa cultura. Por isso, enfim, agradeço muito incentivo à Amsterdão por uma comunidade para estar aqui, embora a minha contribuição seja menos que nada, mas olha, foi a oportunidade de ter me deliciado com o livro todo, os estudos e a edição especial de Portugal. Obrigado. Eu não sei se algum dos presentes quer intervir, colocar alguma questão a qualquer um de nós, ou em particular ao professor Armando Mineiro, que é um especialista desta guerra. Primeiro queria felicitar esta iniciativa, para dar uma eu queria juntar duas coisas que eu vi no Homem da Garrete, na sessão Homem da Garrete, em que disse que precisamente este movimento do Fernando Reis, público faz especialmente também aí no Brasil, eles foram um bocadinho os últimos heróis de Portugal, foram festejados pela população e tiveram todo esse movimento em torno deles e que é notável. E, portanto, trazer à memória eu ainda não vi o livro, estou a ver agora, é normal, trazer à memória estes momentos que são tão marcantes na época em que as coisas eram feitas quase pelas mãos, é realmente voltar a viver um bocadinho como se constrói o mundo. E o José costumava dizer, quando eu me perguntava porque é que ele não viajava de avião, ele dizia assim: oh, filho, no meu tempo voava-se, hoje em dia desse avião. Muito obrigado. É uma razão que conheço melhor, mas a todos que colaboraram nesta rádio, muito obrigado por esta rádio. Já agora, como é que conseguiram traduzir para mandarim? Com uma tradutora, quem acompanhou de perto a tradução foi a doutora Rita, poderá buscar esclarecimentos. Ela foi muito nada. A professora Guilhom já trabalha comigo, neste caso, há muito tempo na tradução do chinês. Mas ela própria também estudou um pouco antes de português. Todo este livro tem uma gíria própria da aviação,
Mas como ela também é uma professora catedrática de mandarim, para ela, no fundo, acaba por gostar de novos desafios. Ela está trabalhando com culinária de vinho e agora disse, vamos agora para o projeto, ela aceitou e foi bastante bem. Trabalhámos todos os dias. Também tem, ela está habituada às dificuldades, portanto, nunca seria igual a traduzir, sempre que chegou uma altura da imaginação, agora posso perceber esta imaginação, mas foi o professor Guilherme que teve um bocado disso. E que tem grande competência e foi também apoiada do Pedro em algumas explicações especificamente aeronáuticas que ele fez o favor de esclarecer, nomeadamente sobre o termo orçar. Não tem nada a ver com a economia nem com finanças, e tem um sentido muito específico e, de facto, devemos também a esse saber de Pedro, digamos assim, um diálogo muito estreito que se pôde criar com a tradutora. Agora só queria perguntar, uma vez que este livro está traduzido em mandarim, se não está previsto uma apresentação do livro em Macau. Sim, obviamente, só que neste momento estamos todos, está tudo preparado. Neste momento estão lá aviões da CEF, portanto estamos preparados, sim, obviamente, em Macau e conseguimos mesmo mais até no interior da China, porque o nosso objetivo é sim chegar a Macau, mas também, e que tem a ver com a experiência que já tenho de tradução de português de mandarim, é também tentar chegar ao interior da China. A China é continental, com um voo também, mas talvez, além dessas zonas mais significativas, como Macau, Hong Kong ou Xangai, tentar chegar mesmo ao continente. Por operação, faz parte disso. Já ser amado, Camões, Tina Pessoa, há uma vontade que está lá. Por isso é que há pouco não consigo explicar. É que eu pensei, eles chegaram a este tipo de perceber que isto chegou ao fim, não faz motivo, mas agora, depois de todos falarem, há um interesse do outro lado. Portanto, nunca fez tanto sentido para trazer uma vez de 3 homens, ou para acabarmos com esta barreira linguística, porque na verdade não há uma barreira linguística, é uma questão de se conseguir arranjar as ferramentas e tentar chegar meio caminho. Portanto, sim, está de facto previsto, mas só a pandemia é virar, não é? Até mais também depois como também a sensação de que uma tradução em inglês também não seria possível. Não pessoa, claro que sim. Porque isto seria a forma final, digamos assim, que nós podemos não ter conseguido ganhar essa campeonato na aviação porque era tudo contra. Mas nós tivemos e tivemos efeitos muito mais difíceis de fazer por causa das condições. E dar a conhecer para além do oceano entre americanos, ingleses e quem fala inglês e essa é uma língua quase também seria dessas oportunidades. Isso seria mais fácil. Nós tivemos algo mais difícil. A ideia inicial do inglês, mas depois o mandarim foi de facto uma ideia extraordinária. Não, parabéns. Mostra aqui uma iniciativa. Tu sabes que o projeto é diferente no início com a questão das ilustrações. As ilustrações eram mais porque lá está, como o professor disse, a escrita já é muito gráfica. Então nós queríamos trazer um pouco desse visual para... E oriental, não é? Tem sim, exato. Exatamente. Seria exato esse vermelho que roça um pouco a ligação ao oriente, porque o vermelho é uma cor extremamente chinesa. Se tu quiseres mostrar aqui para a câmara, para as pessoas que nos estão a acompanhar à distância, é um aspecto que eu gostaria de salientar, que foi acompanhado pela Rita, esta parte gráfica da ilustração, que procurou criar uma ilustração adequada ao mercado chinês. Não são ilustrações azul e verde, nem nada, são ilustrações que têm uns tons que de facto permitem uma inserção e uma adesão junto dos maquienses e de orientais. Este projeto de perguntas é de facto, do meu ponto de vista, mas eu sou suspeita, é de facto um projeto de muita qualidade. Como eu digo, foi uma excelente parceria, foi uma excelente parceria e foi uma parceria muito gozosa, não é? De levar a cabo. Mas, Isabel, eu queria perguntar, enfim, na minha modesta ignorância,
Nós, antigamente, enfim, no liceu estudávamos o Gato Coutinho Sacadora Cabral, como aqui já foi dito, não é? Não estávamos mais nada, já sabemos porquê. E agora, continua a não vir nos manuais escolares nada deste feito? Pois, não vem. Já não, nos manuais não vêm textos nem sobre Gato Coutinho, nem sobre Sacadora Cabral, portanto, a história da aviação, de facto, não transparece nos manuais sobre história, nem nos manuais sobre história nacional, nem sobre história internacional. E não há maneira de se conseguir transpor isso? Eu acho que se a cultura portuguesa começar a ser eco destes factos, destas personagens, eu acho que isso se consegue, vai-se conseguindo aos poucos, porque apesar de tudo, do Sarmento de Peixe e do Brito Pais e desta viagem, há o monumento em Vila Nova de Mil Fontes, de onde eles partem para a viagem. Um monumento que, aliás, é fraquinho, do meu ponto de vista, não está conseguido, é muito fraquinho, mas pronto, é o que há. Há aqui no Porto uma rua, Sarmento de Beira, junto à Perlada, onde as pessoas passam e certamente não sabem quem é, quem foi, a propósito é que existe este nome, portanto, há marcas na toponímia, algumas coisas assim, mas não há, como eu disse, esta edição resulta de uma espécie de reivindicação de memória. Isto é, quando um país acaba por deixar esquecer as pessoas e as figuras que tiveram algum relevo e os factos que de alguma forma conquistaram elogios, reconhecimentos internacionais, etc., o que é que se pode fazer? Só se pode ir reivindicando através de atividades destas e, portanto, julgo que através da cultura, das livrarias, etc., se vai firmando e adensando o conhecimento das pessoas relativamente à história. Que, de facto, a história da aviação não há nenhuma cadeira nos planos curriculares de história da aviação. Nunca houve, continua sem haver, e, no entanto, a história da aviação é interessantíssima. Interessantíssima. Mas talvez agora o facto de haver este centenário. Ao centenário de 1924. Claro. Quando foi o centenário da República, eu estava com o certo processo, lá vamos fazer aquelas coisas, umas festarolas e passa e os políticos aparecem e dizem umas coisas, mas houve cuidado nesse centenário da República por esses trabalhos que ficaram. Houve os guias ao nível dos capitais viajantes dos distritos, houve dicionários que ficaram, houve obras todas, e eu acho que se devia aproveitar como um conjunto de instituições associadas, museoários que têm que ter um papel muito importante, e outras instituições culturais associadas, no sentido de promover um conjunto de multimédia, porque isso poderá levar a que haja materiais para que as próprias escolas se possam aproveitar. Eu acho que não se pode perder esta oportunidade, porque é um centenário. E os centenários são a chave que abre a porta para vir algum dinheiro. Nós tivemos a preocupação de preparar este livro um pouco antes dos centenários, porque a partir do centenário acaba por surgir a ciência da hora, etc. E eu aproveito por estar a ver aqui, que nos acompanha online, o Movimento Memorial Fernando Ribeiro, aproveito para dizer que brevemente sairá uma tese de doutoramento sobre Sarmento de Peixe, na Universidade de Lisboa, o que já é algo notável, portanto, respondendo à tua pergunta, acho que, de facto, apesar de não haver uma cadeira de História da Aviação, nem um curso especialmente vocacionado para a História da Aviação, o que é um facto é que as universidades conseguem acolher projetos de investigação que, no âmbito de uma reflexão mais específica, podem abranger figuras, obras, problemáticas, momentos, correntes, etc. E isso é interessante. Realmente é sintomático, também essa questão, que tenho um sobrinho que agora ficou aviador, fez um curso, só eu, em Tis, e ele saiu para perguntar-lhe, sabe o que é Sarmento de Peixe? Não tinha nenhuma ideia. Um piloto aviador. Não, basta ver que está no avião quando não sabe o que é isso. Tem.
Tem sim, tem, que eu já lembro. Mas é recente, é que ainda há 3 anos já havia. Ai não, eu acho que há mais. Eu acho que há mais tempo, mas porque vinha até na revista da TAP Sei que há uns anos eu procurei na cidade. Professora, posso fazer uma pequena provocação? Na sua organização do Sol, uma coisa que gostei imenso, que é este facto de Sá Bento de Beiro ter tido um percurso complexo na tarefa pública sem apoios, depois de ter sido perseguido como todo o Estado Novo. Que me leva para uma pergunta, porque é uma provocação que será que Portugal constata bem os seus verdadeiros heróis? Ou seja, independentemente do período político em que se está, como é que é feita a divisão da própria história relativamente a essas pessoas? Isso é uma pergunta provocatória. Mas é uma pergunta estimulante, não é? Faz-me pensar o seguinte. Primeiro, também aqueles que são verdadeiros heróis, uma das suas características é serem tratados pelos contemporâneos como não heróis. Não lhes dão importância nenhuma. Portanto, diria que nós, portugueses, não sabemos reconhecer heróis enquanto estão vivos. Porque depois de mortos, aí já seguimos a cartilha normal. É herói, também. Então, faz o que estará no manual de fazer. Depois está, agora é perigoso. Fazem-se assim uns monumentos e tal, e tratam-se de herói. Mas tratar herói, quando é uma coisa que nós lidamos mal. Também é verdade que tornam-nos heróis também são personagens difíceis. Eu tenho estado a ler, enfim, é uma coisa feita já por uma máquina historiográfica poderosa britânica, que é a última biografia do Chester. Não se estava a Portugal, mas estava na figura já N sobre os Chester. Os ingleses fazem N biografias. Nas biografias, nós fazemos duas, não fazemos, e às vezes até tem que ir estrangeiros para fazer. E uma coisa que se nota é que esse filme do próprio Churchill foi muito contestado e desprezado, porque falava de tempo. Só que depois, digo, quando teve, aí foi reconhecido e foi apoiado. Porque teve também circunstâncias especiais. Mas apesar de tudo, haverá um movimento humano e às vezes as pessoas não lhe darem valor ao outro. Mas há circunstâncias, por exemplo, como as recebem, podem até inicialmente. Porque é que esta viagem destes dois aviadores não foi tão apoiada como a Coutinho? Acho que isso aí merece também uma investigação. Temos amigos, porque há de haver muita coisa por aí que a ficar para a curiosidade, mas logo que eles arrancaram, o que tinha os autoridades fazerem, que é com o apoio. O povo começou a dar logo e a subscrever essa sensibilidade para perceber que tinham ali. Porque o povo só reconheceu o herói, de alguma maneira. Eles souberam reconhecer, entusiasmaram. Mas aí também porque isso acicatou aquele nosso nacionalismo agressivo. Aquilo avivou descoberta, avivou sempre esta imagem, é muito libertador, não é? Que é a casca de nós, somos pequeninos, ninguém nos liga, mas nós. Quando nós somos grandes, somos grandes. Essa coisa que habita o nosso. Que faz de nós que nos faz ir para fora, como os nossos imigrantes que foram para a França ou para a Alemanha sem falar uma palavra francesa e conseguem equilibrar-se e conseguem tornar-se essenciais e dar. Quer dizer, isto é nós, somos nós, essa nossa idiosincrasia. E, portanto, os heróis normalmente não são conhecidos pelos contemporâneo. Se bem que neste caso, de facto, dado um tipo de iniciativa, aqueles tipos de iniciativas, que é aqueles projetos que estão a lançar, é um projeto que aviva profundamente, é uma espécie de nova geração, até porque a própria Alemanha está toda baseada para nós. Os próprios termos, a bússola para orientar, só que é para o ar. A aeronáutica está a marcar para a náutica, está aqui o simbolismo é tão óbvio, como um renascimento, uma renascença dos nossos anos voltados a ser grandes políticos do infante Henrique. Só que com políticos que não conseguiram. E uma elite, que não é só os políticos, uma elite que não conseguiu acompanhar esse pulsar que o povo de algum modo deu sinal. Com subscrições de um escudo. Que são, de facto, uma manifestação mais genuína.
Não sei se respondeu à sua preocupação, não respondi. Só que me estimulou para dizer alguma coisa. Bom, não sei se mais alguém quer pedir, se não. Então, vamos dar uma encerrada a esta sessão. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, sobretudo nesta altura em que vamos progressivamente desconfinando, e embora neste contexto de máscara, acho que, apesar de tudo, foi uma sessão dinâmica, e queria agradecer mais uma vez ao CITSEB, naturalmente, onde sou investigadora, e ao Dr. Ribeiro, pelo trabalho sempre minucioso, que a que afrontamento nos vai habituando e à qualidade das suas edições. E mais uma vez agradecer esta magnífica aventura que foi trabalhar com a Rita nesta edição. Por nossa parte, acho que só esperamos que gostem da edição e que ela possa acender nos leitores algum desejo de conhecer melhor a história da nossa aviação e também algumas figuras e algumas obras que marcaram a cultura portuguesa no século XX e que devemos, de alguma forma, reavivar a memória. Muito obrigada.